Olá, pessoal do YouTube, paz do Senhor a todos vocês. Olha, eu aqui no carro, gente, não tem cenário, não tem lugar, mas as inspirações, Deus tem falado muito. Esse vídeo de hoje é muito forte, gente. Eu precisei entrar dentro do meu carro para gravar. Pelo título, você já deve estar aí com o seu couro arrepiado de saber que existe um diabo dentro da sua igreja. E eu não estou falando de pessoas que entraram na igreja à procura de salvação e de libertação. Eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, que muitas vezes nasceram dentro da igreja, estão há anos sendo ministrados pela palavra e pela presença de Deus, mas continuam com o propósito de servir ao diabo dentro da igreja. De duas uma, ou você tem que lidar com o diabo dentro da sua igreja, ou você pode ser a própria pessoa em questão. Isso mesmo, o diabo pode ter te usado até hoje na tua vida. Se a carapuça servir, vista, faça um bom proveito dela e se converta em nome de Jesus. Bom, gente, antes de entrar fundo no assunto do vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você que não me segue nas minhas redes sociais, se você não me segue no Instagram, você está perdendo muito conteúdo, tá? Não só da minha vida pessoal, mas eu coloco muito conteúdo espiritual lá também. O Instagram é Kelly Salles Oficial e também temos a página do Facebook Ministério Kelly Salles, tá bom? Então nos siga lá nas nossas redes sociais, já se inscreva no canal se você gosta desse tipo de vídeo e não se esqueça de clicar também no sininho para você não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, a palavra que vai nortear o tema desse vídeo, ela se encontra lá no livro de 1 Samuel. Se você puder ler na sua casa todo esse contexto, você vai gostar dessa história, é uma história de fácil entendimento. A palavra do Senhor vai falar sobre os crimes dos filhos de Eli. Resumindo de uma forma bem rápida aqui para você, para esse vídeo não ficar muito longo, Eli era um sacerdote, né, da casa do Senhor na época em que Samuel foi levantado também na casa do Senhor como profeta. O sacerdote se chamava Eli e a palavra do Senhor diz que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, tá? Eu entendi pelo que eu li que ele poderia até ter mais filhos, mas Deus usou Ofni e Finéias para servir de exemplo para todo Israel. Às vezes, se você costuma andar fora da linha, toma cuidado, porque Deus pode, de repente, querer te usar como exemplo para a tua geração, para a tua igreja, e mostrar o que Deus faz com aquele que brinca com a obra do Senhor, tá certo? Nesse livro, né, de 1 Samuel, a partir do capítulo 2, ele fala a respeito dos filhos de Eli, dos crimes que ele cometia contra Deus, primeiramente. Tá? Eles eram filhos de sacerdote, eles tinham um trabalho dentro do templo e a palavra do Senhor, ela diz que eles utilizavam do trabalho deles dentro do templo, né, do sacerdócio, do trabalho do Senhor para cometer os seus pecados. A palavra do Senhor diz que quando eles iam oferecer o sacrifício ao Senhor, lá o sacerdote estava lá mexendo a panela com carnes para sacrifício ao Senhor. Ofni e Finéias resolviam enfiar um garfo dentro da panela para comer a carne. Eles faziam isso, Deus não impedia, viu, gente, do sacerdote se alimentar daquela comida, não. Mas primeiro precisaria ser sacrificado a Deus. Eles queriam, antes do sacrifício, se alimentar daquela panela. Isso significa, né, simboliza a bagunça dentro do templo. A bagunça dentro do templo. E aí você vai começar a se identificar alguém lá na tua igreja que costuma fazer a bagunça dentro do templo. Tem gente que gosta de pecar dentro da igreja e tem a impressão de que Deus não está vendo, ou que Deus faz vista grossa, ou que ele é um filho muito predileto e que Deus não vai pesar a mão nele, Deus não vai cobrar dele santidade dentro da igreja, tá? Isso existe nos nossos dias e nós precisamos tomar muito cuidado, porque a palavra do Senhor diz que Deus queria os matar. É isso mesmo, Deus queria matar eles. Chegou num ponto de pecado dentro da igreja que Deus queria matar os filhos do sacerdote. Tá entendendo? Então isso nos indica que Deus muitas vezes não é o Deus que a gente criou na nossa mente. Agora 2021 vai ser assim, tá? A gente vai ter muita palavra forte
para despertamento, porque é tempo, não dá mais tempo da gente brincar de ser crente, não. Deus tem ministrado na minha vida que tem pessoas que têm criado um Deus na mente delas, que é um Deus permissivo, que não se incomoda com o teu pecado, que não se incomoda com a vida que você leva. E eu tô falando, às vezes, gente, de sentimentos que você nutre dentro de você contra o teu irmão, e você acha que Deus está aceitando o teu sacrifício dentro da igreja, está aceitando o teu trabalho dentro da igreja, e você tem nutrido esses sentimentos de ódio, de rancor, de perseguição. Você tem nutrido sentimentos, muitas vezes, de imoralidade sexual dentro do seu coração, e você continua lá no trabalho da igreja, e porque não aconteceu nada até hoje, a sua impressão é que Deus está de bom humor e Ele está fazendo vista grossa para as suas atitudes. Então Deus tem uma palavra, tá? Deus queria os matar. O mesmo Deus da época de Samuel é o mesmo Deus de hoje. Deus está querendo dar um basta na palhaçada que está ocorrendo dentro dos templos. Ofni e Finéias também cometiam pecados na porta do templo. A palavra do Senhor diz que eles se deitavam com muitas mulheres na porta do templo. Isso significa que eles também cometiam pecados piores ainda fora do templo. Porque aquele que brinca dentro do templo, a gente entende que se ele faz aquilo dentro da igreja, você imagina o que ele faz na rua, você imagina o que ele faz na faculdade, no trabalho, em casa, onde não tem ninguém vendo. Esse tipo de crente, Deus está enojado, tá? Está chegando, ó, na tampa. Deus está chegando no momento de descer a ira dele sobre esse tipo de cristão. Deus está falando. O pecado tem doído nas narinas de Deus. Deus não tem suportado mais o pecado no meio cristão, tá? Isso é palavra para crente, isso é palavra para crente. Então a Bíblia, ela classifica que eles pecavam dentro do templo e que eles pecavam fora do templo. Dentro do templo, eles pecavam de acordo com o serviço sacerdotal. Então tem muita gente cometendo pecado e utilizando até mesmo dos seus cargos da igreja para pecar, sabe? Quando você persegue alguém dentro da igreja e por você ter um cargo, você consegue perseguir essa pessoa, até mesmo matar essa pessoa espiritualmente, você está utilizando do serviço sacerdotal para pecar contra Deus. Pois é, tem gente fazendo isso dentro da igreja, mas tem gente também pecando fora da igreja. E aí ele fala a respeito dos pecados sexuais dos filhos de Eli. Então, os pecados sexuais, sem sombra de dúvida, têm sido os piores pecados que os crentes têm cometido dentro da igreja, tá? Existem diversos outros pecados, mas o homem, ele tem sido atacado nessa área dos pecados sexuais. E aqueles que têm se dobrado, né, se deixado levar por esses pecados, Deus irá cobrar. Alguém pôs a mão nesses dois aqui para parar o que eles estavam fazendo? Para barrar o que eles estavam fazendo? Não. Ninguém colocou a mão neles. Existia uma pessoa ali que poderia ter tomado uma atitude, Eli. E Eli poderia ter tomado uma atitude porque ele era pai desses meninos. A palavra do Senhor diz que Eli chegou num momento que chamou eles e falou assim para eles: vocês estão me envergonhando, o povo está falando de vocês, a fama de vocês não é boa. Se convertam. Eli falou com os filhos dele, mas só falou. Não fez mais do que isso. Tá bom? E Deus cobrou de Eli também. Porque Eli falava com os filhos e isso indica que ele sabia dos pecados dos filhos. Se ele não tivesse repreendido os filhos, a gente poderia até julgar que Eli não sabia que os filhos dele estavam cometendo tais pecados. Mas no momento em que ele repreende os filhos, o que acontece? Nos deixa claro que ele sabia exatamente os que os filhos dele estavam cometendo. E aí sabe o que aconteceu? Ele morreu juntamente com os filhos dele. A palavra do Senhor diz que ele queria matar os meninos, mas o pai morreu junto, porque não repreendeu como deveria. Ele deveria ter afastado aqueles meninos do trabalho sacerdotal. Ele deveria ter tomado uma atitude. Repreendeu, não se converteu, toma uma atitude. Afinal de contas, ele era pai deles. E também era sacerdote, então ele tinha toda a autoridade, além de pai,
como sacerdote, de ter freado as atitudes daqueles meninos, mas ele não fez isso e, portanto, a mão do Senhor pesou sobre a vida de Eli também. Mas Samuel estava lá naquele cenário. Samuel era um jovem que, ao contrário do que os filhos do pastor fazia as coisas certas. A palavra do Senhor diz que ele crescia de uma forma honrada, fazendo as coisas dentro da casa do Senhor, se vestindo com um éfode de linho, ou seja, ele é aquela criança, né, aquele jovem que se vestia de terninho e gravata, sonhando ser pastor um dia. E ele diz que ele crescia de uma forma honrosa diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, Samuel era um menino irrepreensível. E por ser um menino irrepreensível, vocês acham que ele foi lá e meteu a mão naquela situação onde ele via, poxa vida, os filhos do sacerdote estão fazendo tudo errado. Eu que estou aqui, que minha mãe me deixou aqui para serviço do Senhor, estou fazendo tudo certo. Eu não aceito isso, eu vou lá e vou meter a mão nesses dois moleques. Não. Samuel não fez isso. Samuel não tomou atitude diante do pecado de Ofni e Finéias. Não precisa tomar atitude contra Ofni e Finéias que tem perturbado o teu culto. Não precisa. Deus vai tomar uma atitude. Deus vai chacoalhar a figueira, Deus vai limpar a casa dele, Deus vai arrancar o joio. Não se preocupe, tá? A menos que ele seja seus filhos e você seja o pastor da igreja, aí é a tua obrigação, tá? Aí se você não fizer, você vai estar fazendo como Eli, você vai estar sendo negligente. Mas ao contrário disso, se você também é vaso, fique calmo, aquieta o teu coração, a tua alma, com esta palavra. Deus tem visto a palhaçada que está acontecendo dentro dos templos e está chegando o tempo de Deus tomar uma atitude. Você não precisa fazer nada. Faça o teu serviço, faça o teu papel como deve, tá bom? E ore por essas pessoas para que Deus tenha misericórdia. Porque apesar de as pessoas acharem que Deus hoje em dia está calmo, está tranquilo, não está fazendo nada, Deus está vendo, Deus está enxergando e Deus está desejando arrancar do meio da igreja. Deus está desejando, assim como ele escreveu, aqui está escrito em 1 Samuel capítulo 2. Deus deseja matar aquele que tem levado a obra dele de qualquer forma. Ah, irmã Kelly, imagina, Deus é amor, Deus não é assim. Vai ler a Bíblia para você conhecer o Deus que você serve. Eu tenho falado. Cuidado para vocês não inventarem um Deus na mente de vocês e acreditarem fielmente que ele é da forma como você inventou. Leia a Bíblia. Deus é como a Bíblia diz que ele é. E tem uma hora que Deus diz basta. E a palavra do Senhor diz, quem peca contra o homem, tudo bem, mas quem peca contra Deus, quem é que vai te proteger do dia da ira do Senhor? Então toma cuidado para que você não se ache no papel de Ofni e Finéias, aonde Deus está querendo te matar. Essa palavra é forte, é dura, mas é verdadeira e é para cura, é para tua salvação. Te converte, e se você está identificando alguém que está do teu redor, que tem feito isso, você já não suporta mais, porque a verdade é essa. É muito difícil conviver com Ofni e Finéias. Ah, irmã Kelly, na minha igreja não tem Ofni e Finéias, não tem Judas na minha igreja. Dai glória a Deus. A tua igreja é realmente uma igreja diferente da maioria, porque na maioria tem, tá bom? Então, você que convive com eles, ore para que Deus tenha misericórdia, porque está chegando o tempo do juízo de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, fique firme, em nome de Jesus. Tchau.